Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo. Ao entrarem dentro da nuvem, porém, veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos seminaristas, José Vinícius, amados irmãos e irmãs, que alegria nós estarmos juntos celebrando este 2º domingo da Quaresma. No domingo passado, eu chamava a atenção para que Quaresma é tempo de êxodo, é tempo de saída, né? É tempo de fazer essa travessia, de sairmos de uma situação de pecado, de uma vida fraca na oração, de uma vida desanimada da palavra de Deus, para nos fortalecer espiritualmente e com Cristo fazer a passagem, a Páscoa, para uma nova realidade, para uma vida nova, né? Abandonar aquele cristão velho, desanimado, cansado, que não se dedica a Deus, para um novo cristão, recuperar o nosso ânimo, a nossa força. A liturgia de hoje nos recorda justamente isso. Primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, diz para nós, né, apresenta para nós Abraão, o patriarca. E aí vale lembrar quem é essa figura, né? Abraão, ali por volta dos seus 75 anos, estava lá em Ur dos Caldeus. O finalzinho da leitura vai nos recordar isso. Então Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, junto da sua esposa Sara, e eles não tinham tido filhos. Sara era estéril. Ele já estava quase que aposentando, né? Assim, numa linguagem mais moderna. A vida dele já estava consolidada, ele já tinha trabalhado, ele agora iria descansar junto da sua esposa. Para os judeus, os filhos são um sinal da bênção de Deus. Então existia essa angústia no coração deles por não terem tido filhos. Por isso que a gente vê tantas vezes dentro do texto bíblico, né, quando um casal não tem filhos, o sofrimento daquele casal, porque os filhos para os judeus são um sinal da bênção de Deus, né? Quem dera para nós ainda recordássemos isso, né? Perfeito. Então eles já sofriam com isso, mas passaram por essa situação. E aí Deus então dá um chamado para Abraão. Deus diz para Abraão para que ele deixasse a sua terra, que ele abandonasse a sua terra, deixasse tudo e fosse para um novo lugar que ele iria apresentá-lo. E nesse lugar ele iria dar para ele uma descendência numerosa e iria dar para ele a terra que aquela descendência iria habitar. E Abraão confia em Deus, obediente a Deus, segue aquilo que Deus está pedindo para ele. Olha, nós estamos falando de um casal já de idade muito avançada. Se nós formos pensar, né, pela razão, biologicamente não iriam ter filhos, né? Já não ia
ter como ter filhos. Conseguiu uma terra, uma coisa improvável. E com toda aquela idade, abandonar tudo para ir para um lugar que eles nem sabiam onde que era, que Deus ainda iria mostrar para eles, poderia parecer algo impossível de acontecer. Mas Abraão cumpre aquilo que Deus lhe pede. Abraão segue aquela ordem de Deus, né? Ele vai fazer aquilo que Deus lhe chamou para poder fazer. E amados irmãos e irmãs, reparemos uma coisa: Deus não fala para Abraão quando isso vai acontecer. Em que momento que isso vai acontecer? Perfeito. Então, fazendo essa memória, né, recordando um pouquinho lá do início da vida de Abraão, né, da história de Abraão, aí a leitura que nós escutamos hoje, né, que vai dizer para nós justamente dessa aliança que Deus vai reafirmar com Abraão. Por quê? Abraão estava com 75 anos quando ele saiu da sua terra. Quando Isaac vai nascer, o filho dele, Abraão já está com quase 100 anos. Então imagina, né? Abraão já vai ter quase 100 anos quando Isaac vai nascer. Quase 30 anos, Deus foi moldando o coração de Abraão para que ele não pensasse mais como os homens, mas que ele pensasse com a lógica de Deus. Para que ele não confiasse naquilo que é a confiança dos homens, mas para que ele confiasse somente em Deus. Quase 30 anos, quase 30 anos. Gente, a gente começa a fazer uma novena, e se no segundo dia da novena a gente não alcança a graça que a gente quer, a gente já fica desanimado. Ou se a gente reza uma novena, os 9 dias, e aí lá no último dia a gente não alcançou aquela graça pela qual nós rezamos, a gente desanima. A gente já começa a querer desistir. A gente escuta, né? Aí o Frei Gilson rezando, o texto da madrugada, né? É uma penitência, levantar mais cedo, não rezar o rosário, né? Mas levantar mais cedo. E às vezes a gente escuta isso e fala assim: ah, coisa de gente doida, para que levantar de madrugada? Eu vou fazer esse sacrifício? A gente não tem essa disposição. Não estou falando que todo mundo agora tem que acordar de madrugada, não. Estou só dando o exemplo, né, de um pequeno sacrifício. E às vezes a gente não está disposto a fazer. E por que eu estou realçando tanto isso? Porque olha quanto tempo levou para que aquela aliança de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Aquela promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão. E o que Abraão foi fazendo? Ele foi se permitindo moldar por Deus. Foi fácil? Não foi. Foi difícil. Foi exigente, né? Deu trabalho? Muito, com toda certeza. Teve momentos de desespero? Muitos. Se a gente pega lá o Gênesis e vai lendo, nós vamos vendo, né, a esposa de Abraão reclamando com ele, falando na cabeça dele, né, ah, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, e Abraão está lá persistindo, né? Os parentes de Abraão, você está ficando maluco, isso não vai dar certo, para que você... E Abraão persistindo, né, continuando. Então imagina quantas vezes talvez não passou na cabeça dele, né? Será que isso vai acontecer mesmo? Por isso, Deus foi ali moendo Abraão, né? Dom Henrique Soares usa até essa expressão. Foi ali moendo, foi triturando Abraão para que fizesse morrer aquele homem velho, com aquelas confianças velhas, com aquelas estruturas, né, que Abraão pensava humanas, para que pudesse nascer um novo homem que acreditasse, confiasse somente em Deus. Leitura de hoje, né? Deus chama Abraão novamente para que ele saísse da tenda, e aí ele vai dizer para Abraão, justamente para ele olhar para os céus e ver as estrelas. O Senhor conduziu Abraão para fora e lhe disse: olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse:
eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão essa terra. Abraão perguntou: Senhor, como poderei saber que vou possuí-la? Me dá uma garantia aí, né? Porque já tem um tempão que eu estou andando e... Dá uma garantia, dá uma certeza que isso vai acontecer. E aí Deus, né, vai pedir para Abraão que ele oferecesse aquele sacrifício. O sacrifício que Deus vai pedir para Abraão, um sacrifício de aliança. Era uma aliança, um compromisso que as pessoas faziam como um sinal de que eles iriam cumprir com essa aliança. Então, eles matavam esses animais, abriam eles ao meio, colocavam ali, né, um lado de frente para o outro, e as duas pessoas que firmavam essa aliança atravessavam entre esses animais como sinal da aliança, esses animais mortos, né, como sinal dessa aliança que eles estavam firmando, como que dizendo, né, olha, se eu não cobrir com a minha aliança, que eu sofra a mesma morte que esses animais sofreram. Bárbara, né, triste, muito forte. Então, é um sinal dessa aliança, desse compromisso. É forte a imagem, mas é justamente para poder mostrar. Deus é aquele que faz uma aliança de toda a vida e por toda a vida conosco. E aí ele pede para Abraão fazer isso, Abraão vai, faz isso, só que diz, né, que ali por volta da tarde, as aves de rapina se precipitaram contra os cadáveres, mas Abraão continuou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo em Abraão. Abraão fez o que Deus pediu e olha, passou o dia. E Abraão ficou ali, aguardando, firme. Aves de rapina se precipitaram, né? São aquelas vozes que vêm ao nosso redor tentando desanimar a gente, né? Mas você vai continuar aí esperando? Você vai continuar aí, né? Olha só quanto tempo que está passando isso. Mas está te dando muito trabalho, ou numa perspectiva mais moderna, né? Que a gente pensa e vive, infelizmente, muitas vezes hoje, né? Mas está te fazendo sofrer. Para que esse trabalho? Está te exigindo. Para que isso? É difícil. Para que passar por isso? É a lógica moderna, hoje em dia. Dá muito trabalho? Joga fora, desiste. Né? É uma lógica daquilo que a gente convive no dia a dia. Se um eletrodoméstico lá dentro da nossa casa começa a dar defeito demais, não está funcionando muito bem, a gente descarta ele, porque não está funcionando muito bem, vai gastar muito para fazer manutenção, fica quase o preço de um novo, vale mais a pena comprar um novo. Perfeito, um eletrodoméstico, uma coisa. Né? Só que o pior é que a gente ultrapassa esse pensamento para as pessoas também. Está dando muito trabalho. É muito difícil, desiste disso, larga para lá. Né? Ah, não, me cobra demais. Né? Ah, é muito difícil, deixa de lado. Né? Larga para lá. Abandona, dá trabalho demais. Né? É difícil. São essas aves de rapina, esses abutres que vêm e ficam ali, né, rondando. Mas o que Abraão faz? Abraão espanta eles e permanece firme. E aguarda. E o Senhor vem na forma, né, daquele fogo, passa entre aqueles animais e firma essa aliança com Abraão. Está firmada a aliança de Deus com Abraão, que confia, que se entrega totalmente a Deus. Amados irmãos e irmãs, comecei essa homilia dizendo justamente, Quaresma é tempo de êxodo, é tempo de travessia. Agora, não é fácil. Não é fácil nós mudarmos, né, os nossos hábitos. Não é fácil nós mudarmos os nossos costumes. Não é fácil nós abandonarmos a nossa preguiça para poder abraçar uma caminhada de fé. É só a gente observar aqueles que estão fazendo alguma abstinência, que já conseguem observar como que é difícil. Às vezes, como é que é difícil? Ah, eu vou tomar banho frio os 40 dias, né, para poder fazer esse pequeno sacrifício, pedindo ao Senhor a minha conversão. Não é fácil, né? Quando tiver mar quente ainda é mais tranquilo. Agora imagine se tiver amanhecer mais fresquinho, né? Dá trabalho. Isso de algo simples, de algo pequeno.
Imaginemos aquilo que nos pede da nossa vida, E aí, olhemos para o evangelho de hoje, né, tirado lá do capítulo 9 de São Lucas, aonde Jesus vai fazer um convite para Pedro, João e Tiago. E aí, eu quero chamar a atenção, né, lá para a geografia daquele lugar, da terra onde Jesus estava junto com os apóstolos. É uma região muito árida, muito seca, a vegetação é muito rasteira, as árvores são baixinhas, né? Os arbustozinhos baixos, não produzem muita sombra, não é uma sombra que dá para se esconder, são poucas, tem pouca água, o sol é muito quente, a terra é meio clara, então quando o sol bate naquela terra, ela reflete, tem que ficar apertando o olho, porque incomoda demais, a sensação térmica aumenta, um cenário desanimador. Imaginemos que nesse cenário, Jesus chega para os três e fala com eles: vamos subir um monte para nós rezarmos. Vamos subir um monte para nós rezarmos. Imagina Deus chegando para nós hoje, né, em Cristo, e dizendo para nós: vamos subir um monte para nós rezarmos. Ah, mas isso dá muito trabalho. Para que isso? Nossa, difícil demais. Vamos ficar aqui, né? Vamos arrumar uma sombrinha. Não, a gente liga um ar-condicionado, pega uma aguinha gelada. Para que nós vamos fazer esse sacrifício? Dá trabalho demais. Olha só, mostrando para nós essa realidade que nós vivemos no nosso tempo quaresmal. É exigente, é êxodo, é caminho, e não é caminho fácil, é caminho difícil. Porque, amados irmãos e irmãs, com muita facilidade nós abandonamos a nossa fé em troca dos pecados antigos que nós vivíamos. Com muita facilidade, né? É só a gente ter a humildade de olhar para a nossa vida. Com a maior facilidade, a gente acaba chegando perto do outro e falando: fulano, você sabe o que Beltrano fez? E começa a fofoca. Com a maior facilidade. Agora, vai cortar isso da vida. Vai insistir. Vai falar: não, vou parar. Estou virando um fofoqueiro, uma fofoqueira. Vou parar com isso, coisa feia. Vou parar de ficar com inveja das coisas dos outros. Quanto menos espera, chega lá no trabalho, a pessoa: ah, eu comprei isso. Daqui a pouco já está olhando: nossa, bonito, né? Queria que fosse meu, não seu. Você não merece, eu que mereço. Quando menos espera. Então, é exigente, é subir a montanha mesmo, né? É trabalhoso. Agora, os apóstolos subiram a montanha e no alto da montanha eles viram a glória de Deus. Abraão deixou a sua terra, seguiu com fidelidade e Deus cumpriu a sua promessa na vida deles, na vida dele. Nós também somos chamados a fazer esse exercício, de maneira muito especial nesse tempo quaresmal. E aí aparece lá no alto, na transfiguração do Senhor, em toda a glória de Deus, aparecem duas figuras. Aparece Moisés e Elias. E aí vamos lembrar lá atrás também quem que é Moisés, quem que é Elias, né? A gente está falando da lei, Moisés. Por que a lei? Porque Moisés foi aquele que, inspirado por Deus, retirou o povo da escravidão do Egito para fazer essa passagem e para receber a lei. O que Moisés fez? Subiu ao monte e jejuou durante 40 dias. 40 dias, tempo de mudança. E aí no final desses 40 dias de jejum, Moisés recebeu a lei que foi dada ao povo. Elias é o profeta que anunciou a mensagem de Deus, que atravessou o deserto durante 40 dias, porque ele havia seguido aquilo que Deus pediu para ele. Se a gente pegar lá, né, Elias, para poder ler a história de Elias, a gente vai ver lá Elias resmungando, né, reclamando. Por quê? Porque é difícil, não é fácil. Mas aqueles que perseveram, veem a glória de Deus. Aqueles que perseveram, veem a graça de Deus. Nós ainda estamos no segundo domingo da nossa quaresma, né? Talvez essa quaresma está sendo mais uma quaresma na nossa vida. E a gente,
vai na igreja, escuta lá o padre falando, tempo de conversão e tal, né? Mas que a gente não se propôs um exercício, né? Não se propôs realmente um êxodo, uma travessia. Amados irmãos e irmãs, não percamos tempo, não percamos o nosso tempo, vivamos essa quaresma como se talvez fosse a nossa última, aproveitando realmente como um tempo de conversão, de mudança, de transformação. Padre, mas é difícil, sim, mas aqueles que perseveram com Cristo, com Ele vencerão. Vamos perseverar com Ele. Mas quanto que isso vai me custar? Quanto tempo que isso vai me exigir? Não sei. Não sei. Soframos as esperas do tempo de Deus, como a Sagrada Escritura já nos diz. Soframos a espera dos tempos de Deus, porque está nas mãos de Deus, não na nossa. Daí a gente já quebrar a nossa lógica, daí a gente perceber que quem está no comando não somos nós, mas é Deus. É difícil, não é fácil, porque a gente tem pressa, a gente quer para ontem, a gente quer rápido. Subamos o monte se o Senhor nos chama, mesmo diante das tentações, porque lá no alto do monte, Jesus conversava com Moisés e com Elias a respeito de que morte ele iria morrer em Jerusalém. E aí, né, quando eles estão indo embora, Pedro, no ímpeto lá, vai dizer: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. Aqui está bom. É o pensamento do católico que às vezes, né, até começou a fazer ali um caminho de perseverança, escutou o padre falando isso tudo, falou: não, eu vou rezar, eu vou fazer isso, né? Acordou, sei lá, uns 3 dias aí na semana, de madrugada, para rezar com o Frei Gils, rezou, ou então, um outro horário, pegou o terço lá, rezou, fez um exercício, né? Até sentiu o coração revigorado, falou assim: nossa, que coisa boa, olha só, eu estou conseguindo. Aí vem a primeira provação, a primeira dificuldade no dia a dia, aí já desanima. Nossa, mas vai passar por isso de novo? Ah, não quero. Pedro lá falando, né? Depois de uma grande consolação, ele vê a glória de Deus. Não vamos embora, vamos ficar aqui para sempre. Né? É aquela pessoa que foi para o retiro, participou, ficou animado, né? Nossa, é isso mesmo, agora eu vou fazer assim. Aquele jovem, né, que mandou lá para fazer um retiro querigmático, ele ficou cheio de ânimo, cheio de empolgação, voltou. Vieram as primeiras tentações no dia. Se não coloca a vida em Deus, desanima. Por que tantas pessoas desanimam de continuar no caminho de Deus? Porque dá trabalho, porque é exigente, porque cobra, porque tem montanha para subir, tem monte para poder subir. E não é no fresquinho da madrugada, não, é no sol quente, é no calor bravo, né? E tem que subir. E não é só de consolação que a gente vive, infelizmente. Porque nessa terra nós teremos aflição, mas nós vivemos em perspectiva do céu, em busca do céu. Essa é a nossa finalidade. Por isso Jesus vai responder para Pedro: não, é necessário que nós voltemos. Por isso que na segunda leitura de hoje, né, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo vai dizer para os filipenses: sede meus imitadores. Vamos lembrar de novo quem que é São Paulo. São Paulo é aquele que perseguia os cristãos, mas que se converteu e deixou de ser perseguidor e passou a ser um anunciador de Cristo. Difícil demais. Foi perseguido, sofreu, né? Estava indo para poder anunciar, sofreu lá um acidente com o barco naufraga, né? Dá um trabalho danado.
está indo lá para poder anunciar, e tem lá o sujeito, um ferreiro lá, que está lá falando mal dele, atrapalhando ele a fazer a pregação. Está difícil, né? Está dando trabalho. Imagina quantas vezes ele não deve ter pensado: nossa, antes a minha vida era tão mais fácil. Mas chega ao ponto de São Paulo olhar para a vida dele e dizer: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Olha o ponto de abandono da vida, de entrega, a chegar a dizer: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Porque se não for para viver com Cristo e em Cristo, eu não quero. Não faz sentido. Por isso ele diz: sede meus imitadores. Imitação do quê? Dessa fidelidade, dessa entrega. Agora, a gente pode estar escutando isso tudo, né, e pensando: nossa, padre, o senhor está desanimando a gente fazer quaresma, né, de viver a quaresma. Aí vamos lembrar da resposta do salmo que nós ouvimos hoje: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Quando tiver difícil, quando tiver exigente, lembra lá de Moisés, de Elias, de Abraão. Olha quantos exemplos a Sagrada Escritura, a liturgia desse segundo domingo traz para nós. Lembra de São Paulo, né? E lembra principalmente disso: o Senhor é a minha luz e salvação. Ele é a minha luz e salvação. Então por que eu estou desesperando? Por que eu estou entregando os pontos? É o Senhor que eu tenho que buscar. É no Senhor que eu tenho que apoiar a minha vida. Mas está difícil. Apoiemos no Senhor. Ele é a nossa luz e salvação. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança. Quando vierem as dores, as dificuldades, lembremos disso. E coloquemos nas mãos do Senhor. Porque não vai ser pela nossa própria força. Não vai. Vai ser pela graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito